Sextou com vitória do Cruzeiro. Eu tô ficando mal acostumado demais. Todo dia uma notícia boa na Toca da Raposa. E a imprensa já tem percebido que o ambiente no Cruzeiro é diferente. E os elogios estão chegando. E muito mais. Estão começando a colocar o Cruzeiro como candidato a grandes coisas em 2025. Eu não estou falando só do Campeonato Brasileiro não, mas também da Copa do Brasil. E também fizeram vários elogios ao senhor Gabriel Barbosa por seu profissionalismo, por ele estar mantendo a humildade, trabalhando firme e buscando o melhor para o Cruzeiro e não para si próprio. E eu vou colocar, família, aqui na tela para vocês as principais reações da imprensa. Só que antes eu peço a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais reações da imprensa. Time para esse ano, mas realmente não esteve à altura do Cruzeiro, não conseguiu a reviravolta hoje jogando no Serra. Eu acho até por isso, né, no final do jogo, teve o reconhecimento do torcedor do Vila, né, que entendeu realmente que a principal competição do Vila esse ano é a Série B e que enfrentou realmente uma equipe que, teoricamente, tecnicamente também e coletivamente hoje vem funcionando até melhor. Agora o Cruzeiro, 8º jogo sem derrota, hein, Rogério? Bem também no Campeonato Brasileiro, não tem Sul-Americana para se preocupar, foi eliminado precocemente. Atenção ao Cruzeiro, que é um time que pode chegar longe na Copa do Brasil. Está encaixando, está ganhando alternativa de elenco. Foi uma classificação que foi muito rica para o Leonardo Jardim. O Vila é vice-líder da Série B, está nessa batalha para subir para a Série A. O Cruzeiro é terceiro colocado na Série A. Foi bem animado o jogo. O Cruzeiro segue no sonho de conquistar um 7º título na Copa do Brasil. Já pensou, meus amigos? É um absurdo sonhar com o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está com 17 pontos, são 5 de desvantagem nesse momento para o Palmeiras, que é o líder, mas pelo que tem demonstrado, pela evolução que o Cruzeiro tem conseguido após o Leonardo Jardim assumir o time, não acho que seja um absurdo pensar, inclusive, em disputa com o Palmeiras, com o Flamengo. O Cruzeiro vai ter pausa que Palmeiras e Flamengo não vão ter. Isso faz num calendário como o brasileiro. Um bom treinador, né? Um treinador ruim não vai melhorar nada. Mas quando o treinador é bom, não adianta, né? O trabalho está fazendo o time melhorar. Vai ter tempo com os jogadores. Vai ter uma. É como se a temporada acabasse agora e começasse uma outra, né? Só que com o time já mais entrosado, com os jogadores se conhecendo, com a parte física melhor, porque a parada agora, você dá uma folga para os jogadores e retoma para trabalhar, é uma vantagem considerável. O Cruzeiro pode ter aí pode plantar semente de uma arrancada aí na segunda parte do ano. Sem dúvida nenhuma. Se essa equipe individualmente não tem segurança para jogar, todo mundo parece pior. E era o que vinha acontecendo com o Cruzeiro. Então agora eu acho que hoje o torcedor vê o Cruzeiro jogar e encontra a qualidade técnica que ele quis ver imediatamente quando vários jogadores foram contratados. Até alguém que estava falhando e jogando abaixo do seu nível costumeiro, gerando debates até sobre declínio técnico, fim de carreira e tal, que é o Cássio, você percebe que não se fala mais em falhou, tem que ir para o banco, esse tipo de coisa. Então, quando existe organização, todo mundo se sente melhor, mais seguro para jogar. Isso é fundamental, é o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. E o quão importante é aquela entrevista do Pedrinho, né? Quando ele olha para o Leonardo Jardim, ele fala: o Leonardo Jardim vai fazer o que ele acha que deve. Sim. Porque quando chega o Dudu, quando chega o Gabigol, a impressão que a gente tinha é: aqui ninguém vai mexer. Qualquer treinador que chegar aqui vai colocar esses dois jogadores, eles serão os titulares, não terá muito como você mexer muito na estrutura dessa equipe. Quando ele fala, o Leonardo Jardim está aqui e ele vai fazer o time de maneira como ele acha, ele começa a ter essa tranquilidade e o time começa a responder. Eu acho que ali é o divisor mesmo de águas do Cruzeiro, para a gente ver esse Cruzeiro que estamos vendo agora. Quando ele percebe que ele gastou dinheiro ou parte do dinheiro errado. E é o dinheiro dele, também, né? E é o dinheiro dele. Não todo, mas percebeu que ele gastou parte do dinheiro errado e ele chamou alguém para consertar.
né? E não que o Diniz fosse o culpado, o Diniz não era o culpado, mas o Diniz não conseguiu trabalhar bem no Cruzeiro, nem com o elenco do ano passado, nem com o elenco desse ano. Assim, o elenco desse ano ele teve 4 jogos, né? Vou até tirar da conversa, mas o do ano passado ele não conseguiu trabalhar e veio o Leonardo Jardim, que é um bom treinador, um cara de times equilibrados, e vem transformando o Cruzeiro num time equilibrado. O Cruzeiro não é uma máquina ofensiva, o Cruzeiro não é uma fortaleza defensiva, ele é um time que se tornou primeiro um time competitivo e depois está se tornando um time equilibrado e jogadores vão ganhando. Tipo, o Eduardo, por exemplo, era um cara que estava tentando encontrar o seu espaço. Hoje fez 2 belos gols, importante para ele. O Lucas Silva hoje ficou no banco, mas é um cara que vem fazendo uma boa dupla com o Lucas Romero, ganhando a sua condição. Perdeu o Matheus Henrique machucado, que é um cara muito importante, mas tem Christian e Wanderson, pensando no time titular, não no de hoje, indo bem pelos lados. Então vem todo mundo ganhando e os jogadores vão se recuperando, né? Então é um momento interessante para o Cruzeiro na temporada. Eu quero te ouvir sobre um jogador que sempre vai cair no debate, que é o Gabigol, que ali a gente viu no gol do Eduardo a parede que ele faz. E me chama a atenção alguns elementos do Gabigol 25, que não tá dando trabalho, assim, no blá blá blá, a gente tem até uma tela sobre ele, 20 jogos, 15 como titular, 9 gols, 2 assistências, minutos para participar de gol 117, uma assistência diante do Vila Nova. Dá trabalho, assim, de ficar conturbando ali o ambiente, não sei quanto o caso do Dudu serve de modelo. Porque o Gabigol foi pro banco antes do Dudu, até junto com o Dudu, e ele ficou com isso. Ele é hoje reserva ainda no time, o status dele é bom ter um exemplo. Tem aquele exemplo que eu acho melhor não, mas eu acho muito interessante quando um jogador se coloca num determinado papel que é um pouco abaixo do que ele está acostumado e trabalha para voltar. Me parece que ele está no barco cruzeirense, ele está remando com os outros. E ainda mais quando esse cara é o Gabigol, né? Porque não esperávamos isso dele, né? Isso, um jogador contratado com esse perfil, né? Para representar essa era de maiores investimentos, jogadores de renome. O Cruzeiro aproveitou-se que houve um desgaste irreversível no relacionamento entre o Gabriel e o lugar onde ele era ídolo. Ídolo. Você falava no Gabriel e no Zico, não é pouca coisa. Ele quis ir embora. Quis e foi, né? E escolheu o Cruzeiro. Uma oportunidade para todo mundo aí para ser feliz. E o Gabriel é um jogador, às vezes, impulsivo, às vezes ele toma decisões que a gente critica e, assim, faz parte, né? Só que ele tem vivência. Ou o episódio com o Dudu serviu de alerta e um ensinamento, ou a cabeça dele já estava diferente para esse novo momento de carreira em um outro clube, no qual ele tem que conquistar a torcida, e para fazer isso ele precisa se entrosar com seus companheiros, ele precisa se dar bem com o seu treinador, ele precisa ter a confiança desse treinador, o treinador já mudou, né? Então, não existe prejuízo individual quando há sucesso coletivo. Ele sabe que para ele ser ídolo, fazer um monte de gols, ganhar troféus, fazer gol em jogo decisivo como ele fez durante praticamente todo o seu período no Flamengo, o time precisa funcionar. O time tem que olhar para ele como o jogador que vai decidir e não como o jogador que vai salvar todo mundo com a sua capacidade individual, mesmo porque ele também precisa recuperar o seu melhor nível técnico. Jogador que ele está acostumado a ser e não foi, pelo menos nos últimos 2 anos na carreira dele no Flamengo. Então eu acho que ele está entendendo o momento e a tendência é ele subir junto com o time do Cruzeiro. E aí um vai alimentando o outro. E aí é uma boa perspectiva para todo mundo também. Mas a gente sabe que não é. Quando pega um jogador, principalmente do Gabigol, com a estrela do Gabigol, e isso aconteceu no próprio Cruzeiro, a gente viu com o Dudu. Olha, você não vai ser utilizado daquele modo que a gente imaginava te utilizar e que você imaginava que fosse ser utilizado. Vai ser diferente. Você quer contribuir? Você quer participar sem tumultuar? Opa, então, tamo junto. Você vai fazer parte. Espero que você faça parte de um time vencedor e nos ajude a tornar um time vencedor dessa maneira. E em determinado momento, talvez você recupere seu protagonismo. Ou não. Talvez você não recupere, mas você ajude esse time a ser um time vencedor e é legal para todo mundo. Mas conseguir colocar isso na cabeça de jogadores que são astros, que é o caso do Gabigol, é bem difícil. Então eu acho que a gente tem que passar que o Gabigol está sendo mais profissional do que a média dos jogadores do status dele.
E tem sido importante também para o grupo. E o técnico Leonardo Jardim disse também que o Eduardo é um jogador. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!